Agora, aqui encontramos outro exemplo neste homem. Este homem Uzias, um grande rei que uma vez andou com Deus. A Bíblia diz: quando o rei sentiu que estava seguro, sentiu que estava bem, então seu coração se encheu de orgulho. Deixe-me parar aqui para dizer isso solenemente, meu irmão, minha irmã. Deus fez de vocês minha audiência essa noite. Devo ser muito sincero no que estou dizendo, e vocês devem ouvir com profunda sinceridade. Esse é o problema com muitas pessoas hoje. Elas pensam: temos alguns de nossos irmãos ministros, alguns deles chegam a um ponto, talvez, e grandes ministérios, em que se sentem seguros. Já tivemos isso, saibam que isso é verdade. Muitos ministros no país hoje começam a beber. Alguns deles pensam: bem, eu tenho meu pequeno reino construído ao meu redor. Não há razão para. Essas pessoas me amam tanto que não vão se importar se eu fizer isso ou aquilo. Deixe-me dizer-lhe, irmão, há um que está olhando, e esse é Deus. Nenhum homem está seguro fora de Deus. Às vezes chegamos a um lugar em que pensamos: Deus nos abençoa. Ele me deu um Cadillac, ele me deu um emprego melhor, ele me deu isso. E isso não é sinal de que você não pode fazer com que as bênçãos dele se retirem de você. Quando você se eleva e sente: bem, uma vez orei a noite toda, uma vez eu fiz isso e aquilo, mas não faço mais. Você está em terreno perigoso. Este é o problema com o nosso povo pentecostal. Enquanto lá no passado, há muito tempo atrás, quando tínhamos pequenas missões na esquina em algum lugar, e as mulheres sem meias e batendo um pandeiro por ali, tinham que orar a noite toda e tudo mais. A polícia os prendia e ficavam na cadeia e assim por diante. Vocês oravam, as igrejas, todas as denominações riam de vocês e zombavam de vocês. Mas agora Deus os tem levantado a ponto que vocês têm algumas das melhores igrejas do país, grandes e poderosas denominações. Vocês começam a se sentir seguros. Tenham cuidado, pois aí é quando vocês estão exaltados. Então, quando Deus envia algo, vocês não podem mais aceitá-lo, porque já presenciaram isso. Então começam a se sentir seguros. Esse é o momento em que vocês estão no caminho para a sua queda. Isso é para as denominações. Isso é para as nações. Vejam a nossa nação, que já foi um dos grandes países morais do mundo. Olhem para ela hoje. É motivo de chacota do mundo, mais suja do que qualquer coisa que eu conheça. Quando desci do avião e cheguei em Roma e fui a Santo Ângelo para entrar na catacumba, fiquei envergonhado quando vi uma placa colocada na catacumba de Santo Ângelo com os dizeres: uma palavra para todas as mulheres americanas. Por favor, vistam roupas antes de entrar na catacumba, para honrar os mortos. Estavam entrando ali de shorts e calça num lugar como Roma. E então tiveram que dizer para as mulheres americanas honrarem os mortos e vistam roupas. Bem, isso tem se tornado um fedor nas narinas. E todo o nosso dinheiro no exterior e empréstimos e arrendamentos e todas essas coisas nunca comprarão a amizade. O que precisamos nessa nação, e nunca o teremos, mas o que precisamos é de um tempo de limpeza da casa, não de limpeza da política, mas de um revivamento enviado pelo Espírito Santo que a varra de uma extremidade à outra. É disso que nossas igrejas precisam, é disso que nosso povo precisa, é disso que, como indivíduos, precisamos, que nossa influência quando nos exaltamos e dizemos: sou pentecostal, eu falei em línguas, eu gritei, eu dancei no espírito. Você pode ter feito isso, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, irmão: isso não é segurança para você, nem um pouco. Vemos que, quando Uzias se exaltou em seu coração, constatamos que Deus o feriu. O que ele fez?
ele tentou tomar o lugar de um ministro. Ele pensou que, por ter sido elevado, porque Deus o havia abençoado, feito dele um grande homem, que ele podia fazer tudo o que quisesse. Eu ouvi um jovem me dizer há não muito tempo, ele disse, sabe, Deus me ama tanto, irmão Branham, que ele me deixa fazer qualquer coisa que eu queira. Ele não se importa. Eu ouço tanto hoje sobre Deus ser um Deus bom. Ele é. Não estou contestando isso. Ele é um Deus bom, mas ele também é um Deus de ira. Sua santidade requer justiça. Sua lei requer julgamento. Se da lei não resulta julgamento, a lei não tem nenhum efeito. De que adiantaria dizer, é contra a lei passar esse sinal vermelho aqui, sem que haja uma penalidade por trás disso? Veja, não seria nenhuma lei. Não se poderia fazer nada quanto a isso, porque não haveria uma penalidade. Há uma penalidade por transgredir as leis de Deus, e você terá que pagar até o último centavo antes de ser trazido. Pois bem, muitos homens hoje cometem esse triste erro como fez esse rei. Quando ele se exaltou, se fez grande, chegou a tal ponto que tinha tudo em suas próprias mãos e se sentiu seguro. Deus me ama tanto que não há nada que possa me incomodar. Quando ele fez isso, ele caiu na mesma condição que Nabucodonosor caiu uma vez, como vocês, leitores da Bíblia, sabem. Então encontramos que ele foi ferido de lepra porque tentou tomar o lugar de um ministro. Não faz muito tempo, eu falo internacionalmente aos homens de negócio do Evangelho completo. Algum tempo atrás eu estava sentado em um lugar, era na Jamaica. Estávamos tendo uma reunião. Eu os amo, porque são pessoas de todas as igrejas. Isso me dá a oportunidade de falar. Às vezes, as igrejas não cooperam, porém, seus homens de negócio estão cooperando de certo modo, eles terão que ficar calados por causa dos homens de negócio. E assim, vemos que eu estava tendo uma reunião ali naquela noite. Quando voltamos para o Flamingo Motel, eu disse: Tenho vergonha de vocês, companheiros. Eu disse: Isso é uma desgraça. Tudo o que vocês falaram diante de todos os líderes políticos e demais, tudo o que vocês falaram, e cheio de homens de negócio aqui, foi sobre: eu tenho um pequeno negócio aqui, tenho 16 Cadillacs, ou o que for. Eu disse: esses homens, vocês não podem se comparar com eles. Esse é o problema com a igreja hoje. Vocês estão tentando se comparar com Hollywood. Estão tentando fazer como Hollywood. Lembre-se, Hollywood brilha e o evangelho incandesce. Não se pode ir ao terreno deles. Tem que trazê-los ao nosso terreno. É aí onde temos que levá-los. Temos que trazê-los para cá, não irmos para lá. Nunca poderíamos nos comparar com eles. Não queremos fazê-lo. Eles brilham e cintilam. O Evangelho encandece com mansidão e humildade. Essa é a diferença entre uma incandescência e um brilho. Pois bem, constatamos, eu disse a esses homens, a questão é que vocês, que são homens de negócios, estão tratando de pregar o Evangelho. Vocês não têm que fazer isso. Nós, pregadores, temos bastante dificuldade em mantê-lo no nível. E vocês, companheiros, não deveriam estar fazendo isso. Vocês estão tentando tomar o lugar errado. Vocês são homens de negócios, mas não tentem tomar o lugar do Evangelho. E eu afirmei: a questão é que, hoje, vocês estão tratando de dizer o quanto tem. Que diferença dos primeiros pentecostais? Os primeiros pentecostais se desfizeram do que tinham. Um pequeno cantor ali era um homenzinho fino. Eu o amo, ele era um bom homem. Mas ele disse: Irmão Brana, eu não gostaria de contestar sua palavra ou dizer qualquer coisa contra ela. Respondi: Tudo bem, se não é a palavra do Senhor, então você tem o direito de fazê-lo, irmão. E ele declarou: Dessa vez você está errado. Eu repliquei: Oh, não, não. Eu esclareci: Os primeiros pentecostais venderam tudo o que tinham e colocaram em missões e se foram. E um pregador ali afirmou: Essa foi a pior coisa que eles fizeram. Eu indaguei: Como? O Espírito Santo cometeu um erro? Ele respondeu: Eu não digo isso, mas foi a pior coisa que eles fizeram. Continuou:
Então, quando surgiu o desentendimento na igreja, eles não tinham casas para onde ir. Eu expus. Exatamente essa a razão pela qual Deus os fez vender suas casas. Eles então foram a todos os lugares, espalhando a mensagem por todo o país. Eles não tinham outro lugar para ir. Deus sabe o que está fazendo. Então somente deixe que ele dirija o negócio. Encontramos que esse homem pegou um incensário e começou a queimar incenso. Esse não era o seu trabalho. Ele era rei, não era sacerdote. E o sacerdote correu atrás dele e lhe advertiu: Você não deveria fazer isso. É apenas para um levita fazer. E você não é um levita. Requer-se um homem consagrado para isso. E você não é consagrado ao Senhor. Você é um rei. Deus está te abençoando, isso é bom. Mas você não é consagrado para fazer isso. Tantas vezes temos visto tentarem personificar os dons quando não foram consagrados ao chamado. E temos visto tudo isso. Vemos isso hoje exatamente como era então. Vemos alguém tentando personificar uma pessoa que tem um Espírito Santo, grita como eles, fala em língua como eles e, contudo, não sabem mais sobre Deus do que um hotentote saberia acerca de uma noite egípcia. Isso é certo. Apenas uma personificação, agindo assim, fingindo algo. Mas deixe-me dizer-lhe, você que está olhando para isso, lembre-se, quando você vê alguém personificando, há algo genuíno em algum lugar. Se eu encontrasse $1 e fosse falso, seria apenas um sinal de que foi feito de um verdadeiro. Mas encontramos este homem, Uzias, tentando tomar o lugar deste sacerdote. E quando correram atrás dele para lhe dizer, ele ficou irado. Ele se virou e lhes disse: Vou fazer o que eu quiser. Quem são vocês para me dizer o que fazer? Vão me dizer o que devo fazer? Eu sou o rei, farei o que quiser. E Deus o feriu com lepra ali mesmo. E ele morreu como um leproso. Em sua ira, quando a ira se acendeu, então ele foi ferido de lepra. Então foi uma lição para o jovem profeta, com certeza. Depois que ele observou esse homem se elevar e obter seu PhD, seu LLD e assim por diante, e então tentar tomar um lugar que não lhe pertencia. Ele viu e ficou irado com isso. Quando alguém tentou lhe dizer o que era o assim diz o Senhor, ele falhou em reconhecê-lo. E Deus o feriu com lepra, que é um tipo do pecado. Muito bem. Com isso, Isaías aprendeu que Deus ordena seu homem ao seu lugar. É Deus que ordena. Não podemos pegar um homem em alguma ocasião e fazer isso com ele. Uma jovenzinha aqui há não muito tempo disse-me que ou ela tinha um rapazinho que ela ia. Contou. Ele sentiu que tinha um chamado. Ela tinha uns 35 anos, eu acho. Ela relatou: Meu filho, com cerca de 14 anos, sente que tem um chamado. Irmão Brana, o senhor poderia enviá-lo para obter seu PhD ou algo assim? Ou enviá-lo a alguma faculdade? O que o senhor aconselharia? Respondi: O melhor que eu conheço é a faculdade de joelhologia. É ajoelhar-se. E esclareci. Ele chegaria ali no meio disso e, quando menos se imaginar, ele vai começar a aprender matemática e tudo sobre isso e sobre aquilo, e eles lhe darão um teste mental e um teste de QI e tudo isso. E então eles vão tirar tudo o que ele tinha de Deus. Completei, não diminuindo essas coisas, mas estou apenas mostrando o quão longe eles saem da linha. Observe e veja o que tem acontecido. Bem, Deus ordena seu homem ao seu lugar. Não faz muito tempo eu estava lendo uma pequena história de uma mulher que tinha uma doença, uma pneumonia em Saint Louis, Missouri. E ela estava muito, muito doente. E disseram que ela ia morrer. E ela tinha um filho na faculdade. Então o médico foi até lá para ver quanto tempo mais ele achava que ela tinha de vida. E atestou: Ela provavelmente não estará aqui por mais um dia ou dois. Então enviaram um telegrama para o filho que era melhor voltar para casa. Sua mãe estava gravemente enferma
Então o filho, ao receber o telegrama, estava se preparando para ir e recebeu outro telegrama. Sua mãe está melhor agora. Tudo bem, não venha. Então, cerca de um ano depois, o moço fez sua visita anual ao lar. Quando chegou em casa, ele exclamou: Mamãe! Depois de cumprimentá-la, ele afirmou: Sabe, eu me pergunto, quando a senhora esteve tão enferma, a senhora não me contou o que aconteceu. Ela afirmou: Oh, filho, eu tenho algo para lhe dizer. E perguntou: Você conhece essa pequena missão aqui embaixo, na rua? Aqui embaixo, onde aquelas pessoas gritam assim e choram e se comportam assim? Ele respondeu: Sim. Contou: O pastor deles crê em orar pelos enfermos. Disse: Uma das senhoras veio aqui e me falou. Contou: O médico me disse que só me restaram mais alguns dias de vida. E continuou: Então eles o mandaram buscar, pois essa senhora queria que esse pastor viesse e orasse por mim. E eu disse: Bem, claro, digam-lhe para vir. Contou: Sabe, ele veio e disse: Ele leu uma escritura na Bíblia ali e descreveu. Ele veio e impôs as mãos sobre mim e orou por mim. E, sabe, a febre me deixou e eu fiquei bem. E ela exclamou: Oh, louvado seja Deus. Ele disse: Mãe, a senhora sabe que isso não é bem assim. Ela replicou: não, não, querido. Disse: Isso realmente aconteceu. E exclamou: Glória a Deus, estou lhe dizendo. Completou ela. Ele replicou: Agora, a senhora já está agindo como essas pessoas. Afirmou: A senhora não deve fazer isso, mãe. Disse: Mas, querido, ele leu bem aqui na Bíblia, ele leu ali, Marcos capítulo 16. Estes sinais seguirão aos que crerem. Aqui está, bem aqui. Disse: nós. É isso, está bem aqui, ela afirmou. Oh, mãe, esse é um tipo de gente analfabeta ali embaixo, argumentou. Essas pessoas ali não têm nenhuma formação escolar. Continuou. Elas são simplesmente uma gente pobre, uma escória das ruas e assim por diante. E entraram ali. Continuou. Aquele pastor declarou: Aprendemos na faculdade que Marcos 16, do versículo 9 em diante, não é inspirado. Ela disse: Glória a Deus. Ele interrogou: Mãe, qual é o problema com a senhora? Ela respondeu: Eu estava pensando, filho, se Deus pode me curar com a palavra não inspirada, o que faria ele realmente com essa que é inspirada? Então eu penso que isso encerra o assunto, não é mesmo? Se a não inspirada cura, o que a inspirada não fará? É isso, meus amigos. Sim, Senhor. Bem, tentando tomar o lugar de outro. Deus ordena seu homem. Deus coloca seu homem em seu lugar. Ele não deve tentar tomar o lugar de outro. Você não deve fazer isso.